Desde Adão e Abel, passando pelos patriarcas, profetas, juízes e reis, uma coisa muito linda e grandiosa sempre foi essência da palavra verbal e escrita de Deus: virá o Salvador do mundo. Sim, a palavra de Deus sempre foi destinada a nos anunciar essa gloriosa esperança. Por mais que os seres humanos se afastassem do Senhor e da sua justiça, nasceria entre nós aquele que nos libertaria definitivamente das garras do grande opressor e nos recolocaria na presença do eterno Deus para sempre. Jesus veio como a palavra viva de Deus para a humanidade. E o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Ele foi e é a maior, mais viva e sublime expressão da vontade de Deus Pai neste mundo. A sequência das atitudes divinas para nossa salvação, desde Adão e Eva até o povo de Israel, nos dias de Cristo, não se encerram. Ele ainda continua chamando: onde estás? No entanto, sua palavra passa a ser anunciada ao mundo não por uma nação específica, exclusiva, mas por um povo que resiste em defender sua santa verdade e vontade. Essa incumbência é bastante simples de ser identificada. Disse Jesus: ide por todo o mundo. Os cristãos são agora os anunciadores da palavra de Deus ao nosso mundo. Ele disse aos seus seguidores, discípulos e apóstolos: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. O cristianismo tem o dever de proclamar Jesus ao mundo, não só pela pregação, e sim, muito mais, pelo testemunho vivo de uma existência digna e santa, apoiada somente na palavra viva de Deus, as Sagradas Escrituras. Temos cumprido esta missão. Façamos nossas as palavras inspiradas de Paulo quando afirmou: e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9:16. Sagradas Escrituras, uma breve reflexão. A Bíblia é um compêndio extraordinário de livros sagrados reunidos de forma a revelarem a expressa palavra de Deus, bem como sua santa vontade e seu plano de redenção para a humanidade. Além disto, ela revela a história do pecado, seu originador e suas consequências. Trata-se de um livro incomum, único, tendo em vista revelar verdades, fatos e fenômenos tão impactantes que, em sendo estudados com humildade e dedicação, levará a pessoa a, primeiramente, desejar uma mudança em sua vida, a querer transformar seu comportamento em função daquilo que na Bíblia lhe foi revelado e da forma como tais mensagens tocaram o seu coração e a sua mente. A Bíblia não é um livro como os demais, justamente por ser um livro vivo, capaz de transformar vidas e converter pecadores em pessoas santas, antes sem esperança e agora destemidas pregadoras da mensagem da salvação eterna. Antes concentradas apenas nos poucos anos de vida neste mundo, mas agora com o foco ajustado nas moradas celestiais e na vida eterna. O Antigo Testamento é composto de 49 livros e o Novo de 27. Não há qualquer razão para se afirmar que o Antigo Testamento foi anulado ou abolido. Para se ter uma ideia, há profecias do Antigo Testamento que ainda estão para ser cumpridas, como aquelas que se referem à segunda vinda de Jesus ao nosso mundo.
Malaquias 4, verso 1, Sofonias 1, 18 e 3, verso 8, que se referem ao juízo de Deus que virá sobre a humanidade. Daniel 2:45, que aponta para a instalação do reino eterno de Jesus Cristo, com a simbologia de uma pedra que destrói a estátua vista por Nabucodonosor, entre outros. No Novo Testamento são encontradas as narrativas da vida e do ministério messiânico de Jesus Cristo, sua morte e sua ressurreição, bem como início e sequência da Igreja cristã. E ainda muitas outras profecias sobre a história da Igreja cristã através dos séculos futuros e a segunda vinda de Jesus. O método mais adequado de estudar a Bíblia é dado por ela mesma, orientando que os textos sobre um determinado assunto não estarão em um único bloco ou capítulo ou mesmo um livro. Os textos estão sempre em pontos diferentes e devem ser reunidos para que o raciocínio se complete, ou seja, é como juntar as peças de um grande quebra-cabeças, até que o belo quadro fique completo e possa ser admirado em toda a sua beleza. A passagem bíblica que apresenta o método mais eficaz de estudo está registrada em Isaías 28, versos 9 e 10. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento, e a quem se daria a entender a doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Em resumo, o estudante da Palavra de Deus deve ter o cuidado de não iniciar suas investigações sem que antes manifeste ou realize as seguintes atitudes: humildade e reverência. Você estará diante de algo santo e extremamente sagrado. Espírito de submissão. A vontade plena de Deus deve prevalecer nestes momentos do estudo bíblico, e não a nossa ou de determinados líderes religiosos. Oração. A pessoa deve colocar sua mente sob a orientação do Espírito Santo. Ele vos conduzirá a toda a verdade. João 14:26 e 16:13. E manifestar o desejo de que sua palavra promova as bênçãos nela própria prometidas. Senso de pesquisa. Buscar em toda a Bíblia os textos que se referem a determinado assunto, sem construir um raciocínio isoladamente, com base em poucas passagens. Isso deve ser feito para que se esgotem todas as possibilidades de interpretações tendenciosas. Responsabilidade. Primeiro, evitar atribuir interpretações particulares próprias, pessoais, de modo a se criar novos ensinamentos ou doutrinas. A Bíblia é sua própria intérprete. Pedro já afirmava que muitos distorciam os escritos de Paulo para sua própria perdição. Os judeus da época de Jesus foram acusados de criar doutrinas que são preceitos de homens, como forma de oprimir o povo e manter suas regalias. 2. Anunciar a outros as verdades aprendidas. A quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Lucas 12:48. Ide por todo o mundo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Mateus 28:20.